que o seu coração esteja aberto, que o seu coração esteja com alegria e com disposição para continuar na presença do Senhor. Que você esteja disposto e pedindo ao Senhor que ilumine o seu coração de tal maneira que você receba a palavra do Senhor nesta noite, assim como já recebeu até agora. Com isso, nós saudamos a todos os presentes. Que a paz de Cristo, o Senhor da igreja, seja com o seu coração. Amém. Saudamos também aqueles que estão em casa e que não puderam estar presentes ou em outro local nos acompanhando ou em outro dia nos assistindo. Que o Senhor abençoe também o seu coração. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2, versículos 8 a 15. Colossenses 2, 8 a 15. Mesmo assentados, eu quero convidá-los a ler comigo. Eu lerei os versículos pares e a igreja os versículos ímpares. Colossenses capítulo 2, 8 a 15. Advertências contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Hoje nós falaremos sobre o tema Jesus é suficiente. Eu desejo muito que o Espírito Santo atue de uma maneira sobrenatural no nosso coração, de uma maneira espetacular, a ponto de plantar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que ainda falta de conhecimento a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor, como suficiente para a nossa salvação. Para a gente entender o texto, nós precisamos olhar os contextos. O contexto anterior mostra que há um problema, porque o apóstolo Paulo, nos versículos 6 e 7 do capítulo 2, ele nos diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graça. E aí que ele começa com a admoestação, ou com a chamada para o cuidado, que diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então tem um problema. E o problema é alguma coisa que está sendo acrescentada a Cristo,
uma exigência nova está sendo colocada na igreja dos Colossenses para que fosse agrupado para a questão da salvação. E o apóstolo Paulo escreve essa epístola justamente para isso, para combater esses acréscimos que são colocados entre Jesus e a salvação, ou para a salvação. Ele trabalha aqui a questão de filosofias, vãs, sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo, e aí ele diz, não segundo Cristo. O que é isto? Na verdade, nenhum comentarista foi capaz de chegar e dizer, é isso. Você não consegue identificar claramente uma simples heresia plantada aqui, mas várias heresias são apresentadas dentro dessa vã filosofia, dentro daquilo que é apresentado, e isto é mostrado claramente a partir do versículo 16. Olhe para você ver 16 a 23, e ele continua dizendo, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E agora, então, o que está sendo acrescentado? Talvez uma questão de um ascetismo. O que significa isso? É você abrir mão de coisas que são prazerosas ao nosso corpo, até mesmo sobre a questão de comida, ou de alguma religiosidade, de atos religiosos, mas deixar a prática, se esconder, deixar de praticar coisas saudáveis, como se isso fosse lhe garantir, como se isso fosse lhe dar um crescimento, uma maturidade moral e espiritual, como se deixar de fazer as coisas lhe tornasse mais santo. É isto que Paulo está dizendo, para a salvação, ou seja, eu preciso não comer isso, não comer aquilo outro, não comer aquilo outro, respeitar a festa do sábado, porque senão eu não posso ser salvo. Eu preciso me submeter, possivelmente aqui até mesmo à própria circuncisão, porque ele trata isso da circuncisão do coração também. Esta é a razão porque ele está falando, alguém possivelmente vai dizer, você precisa ser circuncidado para ser salvo, mas ele trabalha também não só a questão das festas, da lua nova e dos sábados, e ele vai dizer que tudo isto era sombra das coisas que deviam vir. Isso é importante você entender, porque as coisas que apontavam para Cristo, elas encerraram em Cristo. Cristo é a plenitude e o cumprimento de todas elas. Não há mais necessidade de você obedecer tais coisas para ser salvo. Isso não quer dizer que você não deva obedecer às leis de Deus, os mandamentos de Deus, mas não para ser salvo, porque Cristo é suficiente para isto. E ele continua dizendo no versículo 18, ninguém seja ou se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e até culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E ele vai tratar aqui quem é o cabeça no texto que nós lemos. Cristo é a cabeça sobre todas as potestades. E aqui ele trabalha uma coisa muito interessante, porque é justamente o que tem acontecido durante toda a história. Todas as seitas que se levantaram na história são embasadas em visões. Visões. E ele está dizendo aqui, ninguém vos faça árbitro, e ele vai dizer assim, baseando-se em visões. Então a pessoa tem uma visão e fala em nome de Deus e cria uma doutrina dizendo, recebi uma visão, Deus me falou, mas isso não pode ser comprovado pelas Escrituras. Por isso, então, Paulo está dizendo, tenha cuidado com esse tipo de pessoas. Versículo 20 diz, se morres com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que toda
Todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparente sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, eu posso ser alguém que tenha uma vida muito regrada. Eu não como isso, eu não tomo aquilo, eu não faço isso, não faço aquilo outro, eu não sou como os outros, mas o meu coração não está na presença de Deus. E eu incluo esta minha ação como uma ação meritória para a salvação. E é isso, então, que está sendo combatido aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele centraliza todo o propósito da salvação em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Vamos ver aqui então algumas lições que apontam, algumas afirmações que apontam para a eficácia de Cristo apresentada por Paulo, e depois, no final, eu quero que façamos um exame, porque possivelmente tem alguma coisa na nossa vida que a gente quer colocar entre nós e Cristo, e que o Espírito Santo nos convença disso e nos trate até o final desse sermão. A primeira coisa que vamos entender: Cristo é suficiente porque Cristo é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. O versículo 9 vai dizer: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude divina. E a gente precisa estar atento a isto, porque nós temos uma mania de pensar assim: existe um Deus todo-poderoso, o Pai. Abaixo de Deus, menos poderoso um pouquinho, tem o Filho. E abaixo do Filho, menos poderoso, tem o Espírito Santo. Só que quando a Sagrada Escritura se dirige a Deus, ele está se dirigindo a Deus na sua essência, incluindo as três pessoas da Trindade. Quando ele se dirige à pessoalidade e individualmente, ele está dirigindo a pessoa dentro da sua função. Função do Pai, a função do Filho, a função do Espírito, que é a questão da Trindade Santa. Mas quando se trata de Deus, ele é Deus. E Jesus, ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus quando ele se encarnou. Cristo não é sobrenome. Cristo é o título de enviado, de ungido, do prometido lá no Jardim do Éden e prometido durante todas as profecias. Este é aquele que foi ungido, este é aquele que foi prometido. Então, por isso, Cristo. Jesus é o Salvador. E ele então se encarnou. Quem se encarnou? Cristo, o prometido. Quem é esse? É o próprio Deus, na pessoa do Filho, que se encarna. E ao encarnar-se, ele não deixou de ser Deus e nem perdeu a sua glória e a sua majestade. Ele não é 50% homem e 50% Deus. Ele se tornou 100% homem e 100% Deus. Mas acontece que ele abriu mão da sua glória, do seu esplendor e de usar os seus atributos em seu favor, porque ele é Deus, continuou sendo Deus, mas ele, como disse Paulo aos Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer assim, no capítulo 2, ele relata este acontecimento do versículo 5 e 6, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziar-se não significa que ele tirou a natureza divina e só ficou com a natureza humana. Significa que ele não usou a sua prerrogativa divina em benefício próprio. Ele disse isso a Pedro no jardim do Getsêmani, ele poderia ter rogado ao Pai, e o Pai enviaria ali milhares de anjos e exterminaria todos. Ele disse isso,
Por quê? Porque ele tem poder para isso. Então, quando o apóstolo Paulo o apresenta como Deus, ele está dizendo assim, ele é único, ele não precisa de nada com ele não precisa da sua obediência para completar a salvação dele. Ele lhe salva, e uma vez que ele lhe salva, mudando o seu coração, você vai obedecer. Vamos falar isso no final. Mas a grande questão é que Cristo é suficiente. Que prova nós temos disso? Nós temos a prova do ladrão que se converteu ali, crucificado ao lado de Jesus. Não deu tempo dele fazer alguma coisa. Não deu tempo para ele sair e obedecer. Não deu tempo para ele sair e não roubar mais. Não deu tempo para ele sair e não cometer pecados. Ele estava ali naquele momento, e no momento da sua conversão, logo após ele morreu, sem sair da cruz, e no entanto ele foi salvo. Então é isso que Paulo está dizendo, não há mais nada para acrescentar, a salvação é Cristo e somente Cristo. E nós precisamos olhar para este Cristo dessa forma, e sendo ele Deus, ele detém todos os atributos divinos. Ele, Jesus, é onisciente. Jesus Cristo, ele é onipotente, porque ele é Deus. Ele é onipresente, não como pessoa, não como humano, mas como Deus. Ele não perde os seus atributos. Como eu disse, ele não usa os seus atributos dentro do seu ministério para o benefício, mas ele lia os corações. Ele dominava a natureza. Ele dominava a enfermidade, ele dominava os demônios, ele dominava a morte, ele demonstrou isso, e ele manteve-se como aquele que em momento algum pecou contra o Senhor, Deus Pai. Jesus é Deus, e a gente precisa olhar para ele como Deus. Sendo ele Deus, ele tem que ser prioridade na nossa vida, necessita ser prioridade na nossa vida. Ele tem que ser suficiente para a nossa vida. Nós precisamos adorar a Deus, não por causa daquilo que nós recebemos de Deus como benefícios. Claro que é bom, claro que nós oramos, claro que nós pedimos, e precisamos pedir. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abriu-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, é quem bate abriu-se-lhe-á. Claro que nós precisamos, é ordem do Senhor, pelos mínimos detalhes, mas ter Jesus na nossa vida é suficiente. Isso deve abrir a nossa mente de tal maneira que a gente deve olhar com contentamento no Senhor, porque o próprio Deus se fez carne para a nossa salvação. Se um pecador que comete os mais variados pecados, entre eles os mais graves e hediondos pecados ou crimes que você possa imaginar, se ele se arrepender, se o Espírito Santo tocar seu coração, e se ele se arrepender, e a partir do momento ele pode ter acabado de cometer um crime, ele pode ser o odiado por todos, se ele verdadeiramente se arrepender, e o momento que ele se arrepender, ele confessar publicamente a Jesus como seu Senhor e Salvador, e naquele momento alguém lhe matar, ele está salvo. Porque não depende daquilo que ele vai fazer, mas daquilo que Cristo fez como Deus. E aí vem a nossa segunda afirmação. Jesus, ele é a nossa perfeição. Olha só o versículo seguinte, o que diz, versículo 10, a primeira parte do versículo 10. O que diz? Ele diz assim, também nele estais aperfeiçoados. Sabe, isto é algo que deve mexer com o nosso coração, deve mexer com a nossa mente, com a nossa estrutura, porque veja bem, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Por que é loucura para os que se perdem? Porque eles olham para você e para mim, que cometemos possíveis pecados, e nós dizemos, somos justos. Como que nós somos justos se nós somos pecadores? Como que nós poderemos nos aproximar de Deus se Satanás, o diabo, que é o acusador, pudesse e pode abrir e dizer o seguinte: olha, o pastor pensou isso errado tal dia, olha, ele falou isso errado tal dia, olha, ele fez isso errado tal dia.
Ah, vocês não viram não, mas lá com a esposa dele não é que estão pensando não. E não, nem com a esposa. Quando ele está sozinho, deitado lá, ele poderia ter alguma coisa para me acusar com grande autoridade, porque realmente eu sou pecador. Mas ao mesmo tempo que eu sou pecador e que poderia ter dele a acusação, ele não pode mais me acusar, porque Jesus é tão maravilhoso e o sacrifício foi tão perfeito, que a perfeição de Jesus me aperfeiçoou. É suficiente para o momento em que eu não consigo, aquela parte que eu não consegui, que eu caí. Eu não estou dizendo de pecados que eu alimento na minha vida, conscientes que são pecados. Eu não estou dizendo daquele pecado assim, eu sei que isso é pecado e eu vou cometer esse pecado porque eu quero cometer esse pecado, até mesmo porque Jesus me salvou pela graça. Não, não é isso não. Eu estou dizendo naquela luta que você tem, como Paulo escreve aos Gálatas, olha só o que ele diz logo atrás aí, no capítulo 5, no versículos 16 e 17, quando ele diz: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu estou dizendo aquilo que o apóstolo João disse no capítulo 2 da sua primeira epístola, no versículo 1: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar. Ali não é um ato contínuo, ali não está no presente, ali está no passado, chamado como um ato exclusivo, que aconteceu ou que pode acontecer. Se acontecer, é um pecado de uma queda, não de um ato continuado, de uma decisão. Dentro desse aspecto, até mesmo as minhas falhas que cometerei, elas estão cobradas em Jesus. Ele disse: nele, em Jesus, nós somos aperfeiçoados. Vocês imaginaram como deveria ser difícil, como deve ser difícil para o Senhor receber o nosso louvor? Eu não estou dizendo da voz, não. Eu estou dizendo do nosso coração. Vocês perceberam que nós cantamos muitas coisas que às vezes nós não lidamos com ela na verdade no dia a dia? Quantas coisas nós cantamos como promessa e que não fazemos durante o dia? Quantas coisas nós cantamos, seja um inário, seja um cântico espiritual, quantas coisas nós falamos para o Senhor? Eu vou citar um exemplo. Ainda que a figueira não floresça, e a primeira tempestade que vem, eu fico assustado. E louvado seja o Senhor Deus, porque apesar desta minha falibilidade, Jesus me aperfeiçoa para que no dia final eu seja recebido. Jesus é perfeito. Olha o que disse o autor aos Hebreus: nós temos agora um sumo sacerdote. Sim, temos, porque ele passou por todas as tentações e não pecou. Pedro disse isso, ele não pecou. É por isso que o próprio Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. É por isso que ele pôde, em meio a tantas dores, tanto sofrimento e tanto peso da ira de Deus por causa do seu e do meu pecados, ele pôde dizer: Pai, entrego o meu espírito. É por isso que em 3 dias ele ressuscitou. É nesta perfeição que nós somos aperfeiçoados. Jesus deveria ser algo que nós dormimos pensando, sonhamos com Ele, acordamos pensando, trabalhamos pensando e vivemos sempre segundo os seus mandamentos. Porque às vezes nós dizemos para Ele assim: eu amo a Jesus, Jesus é lindo, mas quando Ele me ordena eu não obedeço. E olha o que Ele disse em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E no versículo anterior, no versículo 15, ele disse: se me amais, guardarei os meus mandamentos.
E em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele confronta os seus discípulos dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então é necessário sim que eu obedeça ao Senhor, mas nas minhas quedas Ele me aperfeiçoa. Essa é a minha maior alegria. Mas não só isso, Ele é suficiente, não é só porque Ele é Deus, não é só porque Ele nos aperfeiçoa nele, mas também porque Ele é o governo soberano sobre os governos espirituais e humanos. Versículo 10, segunda parte, diz: Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Sabe, isso me encanta. Isso me encanta porque há pouco tempo eu ouvi uma pessoa evangélica fazendo um vídeo e dizendo: estou fazendo aqui minha caminhada para espantar o olho gordo. Tem crente com medo de macumba, tem crente com medo de mal olhado, tem crente com medo de planta, porque essa planta aqui não sei o quê. Jesus é meio fraquinho, acho que não dá conta. Eu não estou falando para você ser crente, um pé na igreja, outro no mundo, porque aí não, aí você vai mesmo. Mas se você está em Jesus, não tenha medo. Certa feita, por alguma razão, alguém falou: fulano de tal vai fazer macumba para você. E eu disse: olha, fala com ela que vai gastar o dinheiro dela à toa. Por quê? Porque o meu Senhor é Senhor do príncipe das trevas. O meu Senhor manda no diabo. Ele é o cabeça. Ele governa tanto os poderes das trevas, como também os poderes angelicais do bem. E ele governa o presidente Lula. E ele governa Alexandre de Moraes. E ele governa todos os ministros, ele governa todos os governadores, ele governa todos os presidentes do mundo, dos países. Salmo 22, 28. Do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações. Nada vai acontecer. Fique tranquilo. Fique com medo não. Você tem Jesus. A nossa vida não é para aqui não. Você não nasceu para comprar terreno, comprar mansão, comprar carro novo e encher o banco de dinheiro, não. Se Deus lhe deu isso, reparta com quem precisa. Mas se Deus deu isso, honre a Deus com isso. Mas não é para isso que você nasceu, não. Você nasceu para a glória de Deus. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos numa caminhada a uma terra prometida. Nós estamos passando um deserto que o Senhor nos sustenta, que as nossas sandálias não gastarão, porque Ele cuidará, Ele assistirá, e toda a força do mal, que neste momento talvez esteja rodeando aqui agora, e talvez até tentando tirar alguma coisa da sua mente, fazendo você pensar em outras coisas, junto com a sua natureza carnal, o Senhor governa sobre ela. Ele é o cabeça sobre os principados e potestades, completamente de todas as autoridades e de todo o poder. Mas não é só isso, tem mais. Ele operou em nosso coração algo que a circuncisão dos judeus não podia operar. Para ser povo de Israel era necessário a circuncisão. Isto era uma cirurgia sem anestesia e sem bisturi. E era feita normalmente nos machos ao 8º dia. E aquele que não tinha sido feito ao 8º dia tinha que aguentar a dor depois, porque era necessário fazer para fazer parte do povo de Israel. A identificação era a circuncisão. Então, eu faço parte do povo de Israel. Para eu fazer parte do povo de Israel, eu tinha que passar por essa cirurgia, chamada circuncisão. Era uma marca externa. Mas Cristo agora deixou-nos uma marca interna. Olha o que ele diz agora, a partir dos versículo 11.
nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Agora ele pegou o coração e mudou o coração. Então, para ser agora filho de Deus, não é mais uma circuncisão, uma cirurgia no prepúcio dos machos para fazer parte do povo de Deus, mas agora incluindo também essa circuncisão nas mulheres, a circuncisão do coração. Então há uma mudança, há uma alteração operada por Jesus no nosso coração. E essa mudança, essa transformação operada no coração, ela se deu justamente no fato de que na cruz ele recebeu o nosso castigo, mas também ele ressuscitou. Então nós morremos com ele na ressurreição para o velho homem, para a velha natureza, e neste momento que nós morremos com ele, ele está tirando a nossa raiz deste mundo e nos fazendo ressuscitar na sua ressurreição. Assim, espiritualmente, nos tornamos agora novas criaturas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 5, no versículo 16 a 17, vai dizer que nós somos nova criatura, mas na verdade a tradução melhor é nova criação. Nós somos recriados. É um ato feito de pegar alguém e fazer dele novo. Ele nasceu de novo porque morreu, mas não pode permanecer vivo aquele velho. O velho tem que morrer para nascer o novo. E é esta ação que foi operada no nosso coração. O nosso coração está circuncidado. E uma vez circuncidado, ele agora tem a característica de Cristo. Ele tem a santa semente plantada no seu coração através do Espírito Santo. Não só modificado, mas selado com a presença do Espírito. Porque nós temos em Efésios capítulo 1, dizendo que o Espírito Santo, ele veio ao nosso coração e ele permanece no nosso coração como selo, como garantia do retorno de Jesus para nos conduzir. E isto só no coração daquele que tem Jesus. Então eu queria dizer para você, eu não sei como está a sua vida, mas se você não tem Jesus, é impossível você receber a salvação. Jesus é suficiente para a sua salvação. E agora então entra o que eu gostaria de acrescentar, que a salvação é inteiramente de Deus para a nossa vida, é de Jesus sobre nós. Não há nenhuma ação minha que me dá direito à salvação, a não ser a fé que também é colocada por Jesus no meu coração. Está lembrado de Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas ao mesmo tempo, o meu coração ele é condicionado. E ele estando agora circuncidado e condicionado, sendo nele aplicado uma nova vida, essa nova vida ama a Jesus. Essa nova vida ama a Deus, se alegra com o Senhor. Sabe, me encanta, porque quando Isabel estava grávida de João Batista, e Maria também grávida de Jesus, Maria foi visitar Isabel. E quando chegou lá, e ela fez a saudação, João Batista estremeceu dentro do ventre. Sabe, eu peço a Deus que faça uma intervenção aqui na igreja, eu tenho orado por isso, para que nós, ao contemplarmos a palavra do Senhor, que haja um estremecer no nosso coração, de alegria, sabe, de prazer, de contentamento do Senhor, sabe, uma alegria indizível, que não é capaz de ser suprida com nenhuma outra coisa deste mundo. Ainda que tudo viesse a nosso favor, ainda assim seria mínimo diante da grande alegria da nossa reconciliação com Deus.
esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, esse Deus que é santo, que é justo, que é bom, que é presença, esse Deus que é perfeito, Ele me reconciliou e Ele fez isso no meu coração, e Ele fez só por Ele, mas uma vez que Ele me fez para amá-lo sobre todas as coisas, saber conscientemente de que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, e a vontade dEle tem que sobrepor a minha vontade. Meus irmãos, eu anseio isso para a igreja, eu anseio que o seu coração seja tomado do poder de Deus, eu anseio que essa circuncisão espiritual seja feita e seja visível nas nossas ações, nosso pensamento, palavras e ações, que o nosso estilo de vida seja por gratidão, por alegria, por consciência da presença do Senhor. Meus amados irmãos, isto é maravilhoso. Ele operou em nosso coração a circuncisão. Ele nos fez então morrer com Ele, ressuscitar com Ele. É por isso que o mesmo Paulo escreve aos Colossenses e diz: uma vez que fossem ressuscitados com Cristo, pensai e buscai as coisas lá do alto. Nós não somos dirigidos por isso aqui não. Isso aqui não manda em nós não. Esse sistema não manda em nós, o estilo de roupa não manda em nós, o estilo de conversa, de gíria não manda em nós. O que dirige a nossa vida é esta palavra que é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de separar a alma e o espírito, juntas e medulas, e é suficiente para discernir os propósitos, pensamento e coração. Meus amados irmãos, como eu anseio o mover do Senhor sobre nós, com alegria no Senhor. Mas ele encerra então aqui, ainda com 2 afirmações, porque tem algo maravilhoso aqui no versículo 14, e este versículo 14, ele aponta para algo maravilhoso, porque diz que em Jesus a nossa dívida foi quitada. Sabe, a dívida impagável. Ninguém, por melhor que pudesse ser, por mais benéfico que pudesse ser, ou ações que pudesse fazer, nenhuma ação seria capaz de cobrir a nossa rebeldia contra o Senhor. É por isso que o apóstolo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu seja aquele que doe todos os meus bens aos pobres, até minha vida por alguém, se não tiver amor, isso nada me aproveita. Eu terei só um nome bonito na história, mas morrerei e irei para o inferno. Porque ninguém consegue pagar, a não ser Cristo Jesus. Porque a lei, ela não depende do tamanho do pecado. Cometeu um pecado, ainda que seja um pecado interno, que ninguém possa ver, ainda que seja simplesmente um pensamentozinho mau, esse simples pensamento mau é suficiente para a sua e para a minha condenação, porque a lei é ou você cumpre tudo ou não cumpre nada. Não dá para você cumprir só uma parte. Está lembrado do jovem rico? O que eu devo fazer de bom para ser salvo? E Jesus responde: sabes a lei. Ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha infância, estou salvo. E Jesus sabia que no coração dele havia algo. E Jesus toca nele e fala: só lhe resta uma coisa. Você é um excelente religioso. Talvez, se Jesus não tivesse registrado isso, quando ele morresse, as pessoas estariam ali: esse irmão está no céu. Um religioso firme, guardava toda a lei, mas Jesus conhecia o seu coração e disse: olha, você tem uma dívida, você está preso ao dinheiro. Você sabia que Jesus falou muito mais sobre o pecado do amor ao dinheiro do que as outras coisas?
no seu ministério? Pesquisa para você ver. E ali naquele momento ele sai triste e vai embora. Ele prefere ficar longe com o seu dinheiro do que com Jesus. Jesus conhece toda a nossa... Então não dá para pagar a dívida. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe. Sabe, eu tenho orado ao Senhor o Salmo 51 diariamente. O Salmo 51, versículos 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustente com um espírito disposto a obedecer. O Salmo 141 é uma oração muito parecida, quando ele diz, a partir do versículo 3, versículos 3 e 4, ele diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu de suas iguarias. O 86, 11, ele diz: ensina-me os teus caminhos e andarei em tua presença, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Porque ele tem consciência de que se o Senhor não fizer, nós não fazemos, e Cristo levou sobre si, ele cumpriu toda a lei. Ele não veio para extirpar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Cada detalhe da lei foi cumprido ali em Jesus Cristo, e naquele momento da crucificação, todas as minhas falhas foram cobradas nele. E por isso então, eu não devo mais nada legalmente, forensemente, eu não devo mais nada no contexto do tribunal, eu não preciso ter medo do juízo final, porque eu fui declarado justo, eu fui declarado agora sem dívida diante de Deus, o tribunal de Deus, porque Cristo levou sobre si o escrito da minha dívida, porque ele cumpriu cabalmente toda a lei. E para encerrar, Jesus derrotou Satanás na cruz. Olha só o versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso é riquíssimo. Eu não tenho tempo para explorar esse versículo aqui, mas isso é riquíssimo. Eu gostaria que você pensasse comigo um pouquinho nesse contexto. Olha o que ele disse, vou repetir: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos lembrar o que acontecia? Acontecia que quando alguém ia para a guerra e derrotava o inimigo, ele tinha direito de tomar toda a riqueza daquele povo e levar toda aquela riqueza para si. Ele tomava o que era de posse do derrotado, era direito legal dele, direito legal dele. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, tomou você e a mim do poder das trevas, do poder de Satanás. Ele tinha um domínio sobre este povo, sobre você, sobre mim, como ele tem deste mundo tenebroso. E o Senhor na cruz despojou, nos tirou da posse de Satanás e nos colocou agora no reino do Filho, no reino dele, na presença do Pai. Não há ninguém mais que pode nos esmagar, não há ninguém mais que pode nos dominar, a não ser o nosso Rei Supremo, aquele que domina sobre os dominadores, aquele que tem autoridade sobre as autoridades, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que morreu por nós para nos resgatar. É isso que ele está dizendo. Você era, como disse no início aqui do capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: ele, Deus, nos libertou do império das trevas. Você era escravo do pecado. Você era tão escravo do pecado que você amava fazer o pecado, porque Satanás era o seu senhor, Satanás era o seu príncipe, assim como era o meu. Mas o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, não só derrotou Satanás, mas como tirou-nos como eleitos dele, arrastando-nos como um despojo deste príncipe do mal, e nos conduziu para o lugar seguro hoje na presença dele.
E ele fez isso expondo publicamente. Ele foi para a cruz ali publicamente. Ele morreu publicamente. Sabe por quê? Porque Satanás poderia começar a acusar para Deus: mas tu não falaste que quem pecasse morreria? E eles não estão morrendo? Cadê a justiça? E agora a justiça é aplicada publicamente. E ali, naquele momento da cruz, quando Jesus recebe a ira, que seria para todos os eleitos dele, para você e para mim, ele recebe sobre si para nos declarar justos. Ele está expondo na cara de Satanás a sua derrota, e dizendo: esta é a minha justiça para os meus eleitos. E quando ele ressuscitou porque ele é Deus. Ele ressuscitou porque ele é o Filho perfeito. Ele ressuscitou porque o seu sacrifício ficaria imperfeito sem a sua ressurreição. Assim sendo, ele nos salvou da sua própria ira, mas enquanto estávamos sobre as garras de Satanás, ele o despojou, e nós somos hoje algo que custou a vida do próprio Senhor Jesus. Precisa de mais alguma coisa? Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo? Não tenho. Só que tem uma coisa: não tem como você olhar para esse Jesus maravilhoso e dizer: está tudo bem, eu vou viver minha vida. Não tem. Eu preciso caminhar ao lado de Jesus, com Jesus. Eu preciso caminhar, eu preciso dormir ao lado de Jesus, eu preciso acordar ao lado de Jesus, eu preciso tomar o meu café ao lado de Jesus, eu preciso sair para trabalhar ao lado de Jesus, me relacionar ao lado de Jesus. Eu preciso ter Jesus do meu lado para assinar tudo aquilo que eu faço, porque quem tem Jesus tem uma nova vida, e não dá para ter Jesus e amar este mundo de trevas. Não tem outro jeito a não ser viver para a glória dele. Eu encerro essa longa exposição com algumas afirmações. Primeiro, fuja de qualquer um que lhe apresente a necessidade de mais alguma coisa além de Jesus para você ser salvo. Esses são falsos profetas. Você não precisa comprar a sua bênção. Dá uma oferta maior que sua bênção é maior. Faça uma oferta de fé para você fazer. Não precisa. Quem ensina isso é falso profeta. Olhemos para Jesus como ele é, o Todo-Poderoso, acima de tudo, recebeu um nome que está acima de todo nome, o glorioso, que está à direita de Deus o Pai. Eu fico imaginando a cena de Estevão, quando todos estão ali rilhando os dentes, com pedras na mão. Ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus, e ele vê Jesus glorificado em pé, como dizendo assim: meu filho, venha. Olhe para Jesus dessa forma, o glorioso. Não tenha medo de nada, ainda que não temos hoje, mas se houver uma perseguição física, não tenha medo, só virá sobre você se o Senhor deixar, porque o Senhor manda em todos. Olhe para Jesus como Deus Todo-Poderoso. Terceiro, não precisamos temer o acusador, Satanás, porque estamos em Jesus. Ele subiu na balança da condenação, e nós somos declarados justos na sua justiça, enquanto ele recebeu o que era nosso. 4, Jesus tem um nome sobre todo nome. Não tenha medo, apenas descanse nele. Jesus operou o nosso coração e colocou nele nova vida. Pertencemos a ele agora. Pertencemos a ele. É como aquele filho que, depois de ter gastado tudo com prostitutas, com orgias, resolve e volta, e o pai, sem questionar, o pai não disse: primeiro fica 3 meses de experiência, se você cumprir alguma coisa, quem sabe.
Ele tinha perdido o direito dele, porque ele já tinha recebido a sua herança, e o pai disse: não, você é filho novamente, toma o vestido do filho, toma a sandália do filho, toma a aliança do anel do filho. O Senhor Jesus nos recebeu a operar em nossa vida e nos fazer dele. Não tenha medo do julgamento final, não tenha medo do julgamento de pessoas. Você vai ser assim, quadrado, vai ser fora da moda, você vai ser alguém chamado de um bobo qualquer, principalmente jovens que não fazem sexo livre por aí, que se guardam na sua virgindade para o Senhor. O homem que é fiel à sua esposa que é fiel ao seu marido, aquele que trabalha honestamente, que tem oportunidade de dar golpes e não dá golpe, ele é tratado como alguém, e é menosprezado como alguém que não tem inteligência. Mas seja fiel, você é mais rico do que você pensa, porque você tem o Senhor Jesus. Satanás já está derrotado, e ele está furioso, Eu quero conclamar você a uma nova vida com o Senhor, porque Satanás está furioso principalmente com a Igreja Nova Brasília. Ele está furioso com você que está chegando para a igreja, ele está furioso com você que é membro da igreja e quer se manter fiel. Ele não está furioso com aquele que abandonou, não, porque ele já abandonou, mas ele está aqui agora, com demônios rodeando aqui, porque ele está incomodado com a sua vida, porque você escolheu vir aqui hoje, ouvir a palavra do Senhor, adorar o Senhor, louvar ao Senhor. Eu quero lhe chamar a uma vida de santidade, a uma decisão aqui e agora, a tomar uma decisão radical por Jesus. Quando eu falo radical, não é o ascetismo, não. Eu estou falando radical de você viver intensamente para o Senhor, para a glória do Senhor, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor com tudo que você faz, para que a marca de Jesus esteja na sua vida, a característica de Jesus esteja na sua vida, para que o caráter de Jesus esteja na sua vida, que as pessoas olhem para você, vejam a sua obra e glorifiquem o Senhor. Eu quero que você se dobre diante do Senhor Jesus. Peça a Deus para que você se estenda de tal maneira aos pés de Jesus, para que Ele governe totalmente o seu ser, a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Fale com o Senhor neste momento. Fale com o Senhor neste momento.